Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. O tema do nosso estudo de hoje é Brilhe a vossa luz. Uma frase que foi mencionada por Jesus em uma das suas parábolas, contadas ao povo judeu, que é a parábola da candeia, e que depois foi imortalizada por 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. No momento, nós vamos nos ater apenas ao texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, que é um dos capítulos referentes ao Sermão do Monte, onde nós podemos ler: Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o velador, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. É sabido que Jesus, em todas as suas parábolas, empregava situações, experiências e elementos que eram comuns à vida do povo judeu naquela época. E por isso nós vamos inicialmente rever o conceito das 3 palavras-chave desta parábola, que são candeia, alqueire e velador. Candeia, como nós já temos noção, é um pequeno objeto empregado para a iluminação. No tempo de Jesus, a candeia era feita geralmente de barro, a candeia era oca, no seu interior era colocado óleo, no tempo de Jesus empregava-se azeite. A candeia possui, um pavio que fica embebido neste óleo e que depois é acesa. A candeia era empregada na iluminação de ambientes domésticos e também comerciais, sendo colocada sobre o velador, que é um tipo de móvel. Na figura, nós temos a ilustração de um tipo de velador, ou então ela era pendurada no teto. Nos dias atuais, nós não empregamos candeias em nossas cidades, mas, na ausência de energia elétrica, nós podemos usar outros objetos com a mesma finalidade, como as velas acesas e os lampiões, que podem ser a gás, a querosene ou a lâmpadas de LED. Alqueire, no sentido empregado por Jesus, era um cesto que os judeus usavam para medir e comercializar certos tipos de grãos. É sabido também que todas as parábolas contadas por Jesus eram muito simbólicas, contendo importantes lições de cunho ético-moral para a humanidade. E com a parábola da candeia não seria diferente. E o que simbolizaria a candeia? Sendo um objeto usado para a iluminação, a candeia vai representar a luz. Uma radiação que é essencial tanto para a vida material aqui na esfera física do planeta Terra, como também para a vida espiritual na esfera psíquica, que nada mais é do que a mente, os pensamentos e os sentimentos do espírito. Para a vida material aqui no nosso planeta, a mais importante fonte de luz de que dispomos é o Sol, sem o qual não haveria vida no nosso planeta. Porque sem o Sol, a Terra atingiria temperaturas extremamente baixas que levariam ao seu congelamento, e este congelamento seria incompatível com as formas de vida que conhecemos. Já para a vida espiritual, as luzes que são essenciais são as luzes da sabedoria e da fé.
sem as quais o espírito caminha envolto em trevas interiores que vão, no mínimo, retardar o seu processo evolutivo. E a candeia representa justamente este tipo de luz. As luzes que são essenciais para a vida espiritual. E em que consiste a luz da sabedoria? Como todos já temos noção, o espírito, para alcançar a perfeição relativa, que é o seu destino final, precisa passar por diversas reencarnações, durante as quais ele vai adquirindo conhecimentos, experiências, talentos e habilidades, vai desenvolvendo moralidade e virtudes. E todas essas aquisições do espírito, conquistadas ao longo da sua jornada evolutiva, vão constituir a sua bagagem espiritual. E todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos espíritos milenares, que já passamos por dezenas de reencarnações, portanto, todos nós temos uma bagagem espiritual. Embora esta bagagem espiritual seja específica, isto é, cada espírito tem uma bagagem espiritual diferente, dependente das experiências por que ele passou ao longo do seu caminho evolutivo. Outro ponto importante é salientarmos que em cada reencarnação o espírito não se utiliza necessariamente de toda a sua bagagem espiritual. O que queremos dizer com isso? Que em cada reencarnação o espírito só vai se utilizar dos conhecimentos, experiências, talentos e habilidades que serão necessários para que ele cumpra a sua programação reencarnatória. Para tornar esta noção mais compreensível, nós gostamos de comparar a nossa bagagem espiritual a um baú. Em cada reencarnação, este baú é arrumado de uma forma diferente. De sorte que no fundo do baú são colocados todos os conhecimentos, experiências, talentos e habilidades de que o espírito não vai necessitar na sua atual reencarnação. Então, toda esta parte colocada aqui embaixo vai ficar temporariamente inacessível ao espírito. Vai estar no seu inconsciente mais profundo. Nas camadas mais superficiais do baú, são então colocados todos os conhecimentos, experiências, talentos e habilidades de que o espírito vai necessitar na sua reencarnação presente. E esta parte vai ser colocada aqui por cima, justamente para facilitar o acesso do espírito a toda essa informação. Além disso, nas partes superficiais do baú, são colocadas toda a moralidade e virtudes já conquistadas pelo espírito, porque moralidade e virtudes são necessárias em qualquer reencarnação. Com essas explicações, nós podemos deduzir que nós, espíritos encarnados na Terra, podemos ter, dependendo do espírito, conhecimentos, experiências, talentos e habilidades insuspeitáveis, dos quais nós não temos sequer a menor ideia, porque não serão necessários na reencarnação atual. Além disso, em cada nova reencarnação, é esperado que o espírito vá adquirindo novos conhecimentos, experiências, talentos e habilidades, vá aprimorando a moralidade e as virtudes. E todas essas novas aquisições são, então, colocadas dentro do baú da sua bagagem espiritual. E todo este conjunto vai representar
o saber daquele espírito. Entretanto, para que o saber de um espírito seja considerado proveitoso para ele, faz-se necessário que o espírito empregue o seu saber para crescer, para se tornar um ser progressivamente melhor. Além disso, para que o saber do espírito seja considerado proveitoso para ele, é necessário também que o espírito empregue o seu saber para beneficiar o seu próximo, ajudando-o também na sua evolução. Para que o saber do espírito possa cumprir essas duas finalidades, faz-se necessário que o espírito o empregue com sensos de responsabilidade e de compromisso com o saber já conquistado. Em outras palavras, que o espírito empregue este saber com amor, já que o amor é a mola mestre de todas as realizações e conquistas do espírito. E é nisto que consiste a sabedoria. Então, a sabedoria consiste em sabermos empregar de uma forma correta o nosso saber. Então, sabedoria é diferente de saber. O saber, todos nós encarnados na Terra já temos, em maior ou menor grau, que todos temos conhecimentos, experiências, talentos e habilidades, embora, vamos repetir, em graus diferentes. Entretanto, a sabedoria vai depender das atitudes daquele que detém o saber. E o nosso saber só se torna sabedoria quando empregamos de uma forma positiva, de uma forma construtiva, de maneira a beneficiar a sociedade em que vivemos. E em que consiste a luz da fé? Existem duas categorias de fé, a fé humana e a fé religiosa. A fé religiosa é a crença inabalável em uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que regem não apenas a vida no nosso universo, como também a vida em todos os universos paralelos ao nosso. Já a fé humana consiste na crença inabalável em si mesmo e nos outros. Portanto, a fé humana depende de autoestima e de autoconfiança, que são essenciais para o sucesso de todas as realizações humanas. Porque quando caminhamos com autoconfiança e com autoestima, nós nos vemos capazes de conquistar tudo aquilo que desejarmos, desde que nos esforcemos para isso e desde que Deus o permita, por ser essa conquista um bem para nós. Além disso, quando caminhamos com autoconfiança e com autoestima, nós também sabemos que somos capazes de enfrentar todos os desafios existenciais e de transpor todos os obstáculos que surgirem ao longo do nosso caminho. E como nós podemos compartilhar as nossas luzes, tanto a luz do nosso saber quanto a luz da nossa fé? Isto pode ser feito de duas maneiras diferentes, tanto da forma direta quanto da forma indireta. Na forma direta, o nosso objetivo é realmente ensinar alguma coisa a alguém. E nós podemos fazer isso de diversas maneiras diferentes. Nós trouxemos aqui apenas alguns exemplos. Então, nós podemos transmitir a nossa luz de forma direta através das nossas atitudes. Aqui nós fazemos
para que o outro veja, aprenda como se faz. É o que nós chamamos de demonstração. Por exemplo, na imagem de baixo, uma mãe está mostrando à filha como realizar uma determinada tarefa doméstica. Na imagem de cima, um rapaz está mostrando à sua colega como realizar uma determinada tarefa no computador. Nós também podemos transmitir a nossa luz de forma direta, empregando palavras escritas, como, por exemplo, redigindo um livro, redigindo um texto, ou empregando palavras faladas, como no caso das exposições orais. É o que fazem todos os professores em suas aulas remotas, em suas aulas presenciais, é o que fazem todos os oradores em todos os campos do conhecimento humano. Inclusive os oradores religiosos, como é o caso do médium Divaldo Franco. Nós também podemos transmitir a nossa luz através de exposição oral, durante conversas informais que nós temos, por exemplo, com nossos filhos, netos e sobrinhos, guiando-os, orientando-os, aconselhando-os, educando-os, preparando-os para a vida. Podemos ter também conversas informais com outras pessoas que nos busquem a fim de pedir conselhos e orientações para problemas ou dificuldades que surgem ao longo do nosso caminho. Quando nós aconselhamos, orientamos, educamos alguém, nós sempre nos utilizamos dos nossos conhecimentos, das nossas experiências e dos nossos valores éticos e morais. Nós também podemos transmitir a nossa luz de uma forma indireta, através dos exemplos que damos em todos os ambientes que frequentamos. No nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no ambiente religioso ou em qualquer outro ambiente social que frequentemos. Nós trouxemos também alguns exemplos. Nas ruas, jogando lixo nas lixeiras que se encontram nas calçadas. E se não encontrarmos lixeiras, nós guardamos o nosso lixo no bolso ou na bolsa para descartá-lo em casa. Quando levamos o nosso animal de estimação para passear, nós coletamos os seus dejetos. Ao atravessarmos a rua, obedecendo a sinalização de trânsito e usando a faixa de pedestre. Enquanto motoristas, também podemos dar bons exemplos, seguindo as leis de trânsito, respeitando a faixa de pedestre, respeitando a sinalização, respeitando os limites de velocidade, respeitando as preferenciais, ou seja, respeitando todas as leis de trânsito vigentes na nossa sociedade. Também podemos dar bons exemplos auxiliando nossos irmãos que são deficientes físicos, auxiliando nossos irmãos que são deficientes visuais, ajudando alguém que escorrega e cai na calçada, nos ônibus, cedendo os nossos assentos para idosos, gestantes ou qualquer outra pessoa que naquele momento esteja precisando do assento mais do que nós, dando apoio, carinho, atenção aos nossos idosos, ajudando os nossos irmãos que estão sob vulnerabilidade social. Em todas essas situações que nós empregamos como exemplos, o nosso objetivo não é ensinar, mas fazer aquilo que a nossa consciência diz ser o correto. Mas as nossas atitudes sendo observadas por terceiros
podem lhes servir de modelo e de inspiração. Portanto, nós devemos sempre ter muito cuidado com as nossas atitudes, porque nunca sabemos quem está nos observando. Além disso, a psicologia já afirma há muito tempo que nós aprendemos muito mais com os exemplos que presenciamos do que com as palavras que ouvimos. E por isso, Jesus sempre buscou exemplificar todos os seus ensinamentos. Então, quando Jesus diz na parábola da candeia, brilhe a vossa luz, foi isso que ele quis nos dizer. Use os seus conhecimentos, experiências, talentos, habilidades e moralidade com sabedoria. Use-os para crescer e fazer crescer os outros. Seja propulsor dos progressos intelectual e moral do planeta. Haja com honestidade, com dignidade, com integridade, com verdade, com justiça, com solidariedade e com respeito. Porque agir desta forma também é uma maneira de praticarmos a caridade moral. E que cuidados devemos ter ao compartilharmos as nossas luzes? São 3 cuidados principais. Primeiro, transmitir os conhecimentos dentro do nível de entendimento de cada um. Já mencionamos antes que somos espíritos com bagagens espirituais diferentes. Não estamos todos exatamente no mesmo nível de evolução. Portanto, precisamos graduar a transmissão do nosso saber aos níveis de compreensão e de assimilação do nosso próximo, para que, compreendendo e assimilando as nossas luzes, o nosso próximo possa utilizá-las posteriormente. Nós mencionamos no início do estudo que o Sol é a nossa principal fonte de luz aqui no mundo material. Mas nós podemos olhar diretamente para o Sol sem empregarmos uma proteção especial para os olhos? Não, né? Nós não podemos fazer isso. Porque se o fizermos, corremos o sério risco de ficar cegos. Porque uma luz muito intensa, ao invés de iluminar, pode cegar. Da mesma forma, as nossas luzes, sejam elas do nosso saber ou da nossa fé, se forem excessivas, ao invés de iluminar o nosso próximo, irá cegar. Então, precisamos ter a sensibilidade de perceber o nível em que cada um se encontra antes de pretender ensinar. Um outro cuidado importante, não constranger ou humilhar o outro com o nosso saber. Algumas pessoas, ao transmitirem as suas luzes, elas incorrem em erros, como, por exemplo, o excesso de informações transmitidas a fim de exibir conhecimento, o uso de uma linguagem inadequada, às vezes com termos difíceis, rebuscados ou então com termos técnicos que as outras pessoas não são capazes de compreender. Agir desta forma demonstra vaidade e exibicionismo. Portanto, nós devemos ser simples e claros ao transmitirmos as nossas luzes. Usando uma linguagem simples, clara, que todos sejam capazes de compreender.
Se precisarmos usar um termo mais rebuscado ou uma linguagem mais técnica, vamos explicar o significado das palavras. E devemos também ser objetivos. Isto é, vamos direto ao ponto que pretendemos ensinar. Não vamos ficar dando voltas e mais voltas a fim de demonstrar conhecimentos. Sejamos, portanto, meus irmãos, humildes ao transmitir as nossas luzes. E um terceiro requisito muito importante, né, cuidado, essencial, é não impor o nosso saber aos outros. Nós temos o hábito de achar que as nossas luzes são as melhores, as mais completas, as mais corretas. E muitas vezes nós queremos impor as nossas luzes aos outros. Agir desta forma é uma atitude que demonstra orgulho. Porque quando nós queremos impor as nossas luzes aos outros, isso significa que, no fundo, a gente se acha melhor e superior aos outros. Portanto, nós não devemos exigir que o outro acolha as nossas luzes, o nosso saber, a nossa fé, por vários motivos. Primeiro, a outra pessoa pode ter princípios, valores, ideias e filosofia de vida que são diferentes dos nossos. Em segundo lugar, porque a pessoa pode ainda não estar no nível exigido, necessário para que ela compreenda e acolha as nossas luzes. Então, nós precisamos respeitar o livre arbítrio do próximo. Vamos transmitir as nossas luzes sem impô-las, porque a imposição é improdutiva e desrespeitosa. Improdutiva, porque muitas vezes, quando nós queremos impor alguma coisa a alguém, a reação da pessoa é rejeitar aquela imposição. E desrespeitosa, porque, como já dissemos, nós temos livre-arbítrio, temos o direito de fazer as nossas escolhas, ainda que a gente ache que a escolha que o outro está fazendo não é correta, não é a melhor, nós precisamos respeitá-lo. E, além disso, como já dissemos antes, nem todos estão predispostos a acolher a nossa luz. Inclusive, porque o nosso irmão pode ainda não estar preparado, pode ainda não estar no nível evolutivo necessário para que ele compreenda e acolha as nossas luzes. Portanto, meus irmãos, em todos os relacionamentos humanos, deve prevalecer o respeito em todas as circunstâncias. Agora, um ponto importante é que o fato das outras pessoas recusarem as nossas luzes não deve ser motivo de desânimo. Não deve ser motivo para que a gente desista de continuar transmitindo as nossas luzes. Porque se as nossas luzes conseguirem beneficiar pelo menos uma única pessoa que seja, terá valido a pena o esforço. E nós também precisamos ter em mente que muitas vezes, quando nós transmitimos as nossas luzes, nós estamos plantando naquelas pessoas uma sementinha. Que às vezes aquela sementinha não vai germinar no momento que nós queremos, não vai germinar imediatamente, mas ela vai ficar lá.
esperando condições favoráveis, que são o entendimento, a evolução do espírito, para que aquela semente germine, a planta se desenvolva e dê frutos posteriores. Então, muitas vezes, nós estamos semeando as nossas luzes hoje para que elas deem frutos somente amanhã. E se não quisermos compartilhar a nossa luz? Bom, acabamos de dizer que todos nós temos livre-arbítrio. Então, podemos decidir que não queremos compartilhar as nossas luzes. Mas seria esta uma atitude correta, uma atitude sábia? É óbvio que não. É uma atitude bastante equivocada e egoísta, que no fundo revela medo, insegurança e orgulho. Muitas pessoas não gostam de transmitir as suas luzes com medo de que o outro depois se torne melhor do que elas. Este tipo de atitude revela falta de autoestima, falta de autoconfiança, que acabam levando ao medo e à insegurança, filhos do orgulho. Porque quem pensa e age desta forma, no fundo, deseja se sentir melhor e superior aos outros. Além disso, este tipo de atitude revela falta de sabedoria. Porque nós precisamos ter em mente que grande parte dos conhecimentos, das experiências, dos talentos, das habilidades e da moralidade que já alcançamos hoje, nos foi transmitida por alguém um dia ao longo da nossa jornada evolutiva. Nossos pais, outros familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Porque na nossa vida, ninguém constrói nada sozinho. Além disso, este é um dos objetivos da vida em sociedade. A troca de conhecimentos e de experiências, o auxílio mútuo, um ajudando o outro a crescer. Portanto, quem não compartilha a sua luz não está cumprindo o seu papel social. E agora vamos voltar àquele ponto que mencionamos antes. E se eu compartilhar o meu saber, o outro se tornar melhor do que eu? Para os que pensarem desta forma, a nossa resposta deve ser sempre a mesma. Bom para o outro que aprendeu com você e melhor ainda para você que lhe ensinou. Porque ter luz e não a fazer brilhar, iluminar, é o mesmo que colocá-la debaixo do cesto, da mesa ou da cama. É o mesmo que não ter luz, é manter-se na retaguarda espiritual, lá no final da fila da evolução. Além disso, na parábola da candeia, narrada por Marcos e Lucas, existe uma frase adicional mencionada por Jesus, que é a seguinte: nada há oculto que não acabe por ser descoberto, nem escondido que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Com essas palavras, Jesus quis dizer que o saber que ocultamos dos outros hoje, amanhã lhes será revelado. Porque o progresso é um determinismo na vida do espírito. Nós podemos prejudicar, atrasar o nosso progresso espiritual por algum tempo, mas nós não podemos impedi-lo para sempre. Porque vai chegar o momento que o espírito vai despertar. E por si mesmo, ele vai compreender a necessidade dele buscar as luzes da sabedoria e da fé. A busca dos conhecimentos, das experiências, da moralidade e das virtudes.
Assim sendo, as luzes da sabedoria e da fé alcançarão a todos um dia. Por isso, qualquer tentativa de evitarmos o crescimento do nosso próximo é apenas temporária. E nós ainda ficaremos com o débito espiritual de não termos participado desse crescimento quando tivemos as chances de fazê-lo. Logo, não há lógica alguma em ocultarmos a luz do nosso saber, da nossa fé, seja lá por que motivo for. Egoísmo, orgulho, vaidade, medo, indiferença, estou nem aí para os outros, e desejo de poder. Desejo de poder, sim, porque o conhecimento que eu possuo e que falta a você me dá poder sobre você. E isso é muito sério, porque se o espírito que tem consciência disso não for um espírito moralizado, ele poderá se utilizar disso para enganar e manipular os outros. Bom, como nós então percebemos, né, os maiores empecilhos para que possamos fazer brilhar a nossa luz, no fundo se resumem a 3: egoísmo, orgulho e vaidade. Por isso, para exteriorizarmos a nossa luz, clareando ao nosso redor, precisamos primeiro fazer brilhar a nossa luz interior, dissipando as trevas lançadas pelo egoísmo, pelo orgulho e pela vaidade que nos impedem de avançar. Daí a importância e a necessidade do nosso trabalho de reforma íntima, porque somente através da nossa transformação interior nós conseguiremos domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações, nós conseguiremos reduzir e, quem sabe, um dia até mesmo eliminar dos nossos comportamentos o egoísmo, o orgulho e a vaidade, que são, né, os maiores adversários do nosso processo evolutivo. Então, meus irmãos, é preciso que tenhamos luz interior para que consigamos emitir mais claridade. Portanto, a mensagem que Jesus nos traz através da parábola da candeia é esta: a luz que existe em nós foi feita para brilhar. Não importa que tipo de luz ela seja, não importa se ela é como a chama do azeite, da vela, ou como a luz de um lampião a querosene, a gás ou a lâmpadas de LED. É óbvio que essas 5 fontes de luz emitem radiações luminosas com potências, com intensidades diferentes. Ninguém aqui vai negar que um lampião, a lâmpada de LED, que é o mais moderno, ilumina muito mais que a chama do azeite ou da vela. Mas não importa qual é o tipo de luz que emitimos. O importante é que nós coloquemos esta luz em um local onde ela possa ser vista e de onde ela possa eliminar todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Dirão alguns: mas a minha luz é muito fraca, é como a chama de uma vela. Bem, para os que pensarem desta forma, nós lhes diremos: juntem-se a nós, bem-vindos ao clube, porque a luz que a grande maioria de nós emite é justamente como a chama de uma vela. E muitas pessoas acham, né, que pelo fato da sua luz ser como a chama de uma vela, elas não têm nada para ensinar aos outros, o que é um grande equívoco. Como já dissemos antes, e voltamos a insistir,
Todos nós temos bagagens espirituais com conhecimentos, experiências, talentos e habilidades diferentes e complementares. E por isso está muito correto aquele ditado popular que afirma que não há ninguém na Terra que seja tão sábio que não tenha algo a aprender, e ninguém que seja tão ignorante que não tenha algo a ensinar. Bom, eles continuarão argumentando. Ah, mas que diferença vai fazer nesse mundo caótico, conturbado em que vivemos, a chama de uma vela? E nós lhes responderemos: vai fazer uma imensa diferença, porque a chama de uma única vela pode ser usada para acender dezenas de outras. E quando isto acontece, o resultado é mostrado na próxima figura. E é por isso que Caibá Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, afirmou que uma vela acendendo sem velas aumenta a claridade, ao passo que apagada mantém as trevas. Por isso, meus irmãos, voltamos a insistir. Ainda que a nossa luz seja como a chama de uma vela, que a façamos brilhar. Inclusive porque o nosso mundo nunca necessitou da nossa luz como nos dias atuais. E aqui não estamos falando apenas das luzes dos nossos conhecimentos, das nossas experiências, das nossas habilidades, da nossa moralidade. Estamos falando também da luz da nossa confiança em Deus, da luz da esperança, da luz do equilíbrio em todas as situações, da luz da lucidez no momento de tomar decisões, da luz da prudência e da luz do respeito por nós mesmos e pelos outros. E para encerrarmos o nosso estudo, nós trouxemos uma pergunta que vamos pedir que depois cada um reflita sobre a resposta que dará a ela. E a pergunta é a seguinte: que destino estou dando à luz que já conquistei? O que estamos fazendo com as nossas luzes? Tanto com as luzes do nosso saber, como com as luzes da nossa fé. Estamos colocando essas luzes sobre o velador para iluminar ao nosso redor? Ou estamos desperdiçando as nossas luzes, colocando-as debaixo de um cesto? É importante que façamos uma reflexão sobre a resposta que daremos a esta pergunta, já que todos nós somos responsáveis pelo destino que damos às luzes que já conquistamos. Muito obrigada pela sua atenção, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Assim seja. Paz e luz para todos.